Agora, como os músculos afetam a ATM, Randy? A primeira pergunta, a pergunta mais clara de todas. E se você não sabe responder isso de forma clara, você precisa entender para eliminar a dor do seu paciente da ATM já no primeiro atendimento. Não porque o músculo é a causa principal, mas porque ele envolve todas as relações associadas com a função do sistema estomatognático, onde a ATM é uma das estruturas. E dentro dessa perspectiva, nós temos os músculos agindo na ATM desde a abertura da boca, o fechamento da boca, a lateralização de um lado ou outro, a protrusão com a retrusão, mas também relacionando com a função da língua. Da língua. Não sei se você já atendeu pacientes com dores na ATM, onde ao engolir aumenta a dor, ao movimentar a língua sente tensão nessa região mais profunda. Mas é extremamente importante essas relações. E a partir daí, como você não entender essas relações musculares pode prejudicar o andamento do seu tratamento, tá? Então, dentro de um processo de raciocínio clínico, onde a função do músculo é de realizar movimento, existem algumas formas do músculo afetar o corpo do paciente e o sistema estomatognático. Primeira coisa, é através da hipertonia. A hipertonia muscular é um dos fatores que levam à disfunção da ATM e dores orofaciais. Mas não porque o músculo quer, não porque o músculo está afetado porque ele quer, mas porque existe uma razão funcional. E aí é o que está o detalhe obscuro dentro do processo, que faz com que muitas vezes você erre nisso, e é sobre isso também que eu vou falar. Dentro do processo, a hipertonia. A hipertonia é quando nós temos o músculo, por exemplo, bem clássico, o masseter, que realiza o fechamento da boca, e esse masseter, com seu ramo inervado, com seus feixes inervados pelo nervo trigêmeo, ramo mandibular, e sua origem e inserção relacionado com o arco zigomático e com o ângulo da mandíbula. E se você, dentro dessa perspectiva de um primeiro ponto de como os músculos afetam a ATM, você não considerar as razões funcionais que levam o músculo a ficar hipertônico, isso pode fazer com que o seu tratamento não seja eficaz e com que o seu tratamento não seja efetivamente reconhecido pelo paciente. E por isso que a massagem, o dry needling, técnicas de inibição e relaxamento muscular não resolvem o problema do paciente. Porque em todos, vamos falar aqui, em 90% dos casos do paciente com disfunção de ATM, nós temos um desequilíbrio no seu eixo funcional. O que é isso? Dentro da função do sistema muscular, existe um eixo que faz com que esse músculo funcione. E no sistema estomatognático não é diferente. E esse eixo vem a partir dos nervos, que gera a informação contrátil, que pode estar comprometida. Tanto pela sua eferência, pelo seu comando, como pela sua aferência, que é a resposta que vem do corpo para poder agir com uma contração.
Além disso, nós temos os desequilíbrios para esse tônus em relação à origem e inserção muscular. O músculo ele pode efetivamente trocar o seu padrão de tônus por conta de uma alteração de posicionamento de origem e inserção. E daí, o paciente cursar com um desvio da mandíbula, uma sobrecarga articular, com estalidos, porque simplesmente houve um desalinhamento nessa estrutura. Ah, Randy, e esse desalinhamento acontece por quê? Os desalinhamentos no crânio, tá? Muitas vezes eles estão pregressamente, tipo, desde a infância já, gerando uma assimetria. Se você for olhar para o paciente, existe uma assimetria, uma torção, eles não são tão alinhados, primeiro ponto. Ou existe história de traumas na região que afetou o posicionamento de origem e inserção, como também gerou uma contração, uma hipertonia rebote protetora devido aos traumas. No homem, principalmente, o que mais acontece no homem de traumas que pode afetar essa aferência, essa relação neurofisiológica, essa relação muscular? Os jogos de futebol, os traumas com bola na cabeça, os esportes de luta. Tudo isso gera fixações, desalinhamentos, desequilíbrios, cisalhamentos das suturas, das articulações cranianas. E qual é o detalhe? É que os músculos dependem das aferências provenientes da região do crânio. Aí nós temos sutura maxilozigomática, frontoparietal, aqui a coronal, esfenotemporal, que recebem influências do trigêmeo. E uma vez que essas suturas estão alteradas, elas vão gerar uma aferência que gera uma resposta em eferência para os músculos dentro do seu ramo motor. Tá claro para vocês, gente? Eu estou me fazendo entender para vocês. Se tá claro, vai apertando no coraçãozinho aí, mete o dedo no coraçãozinho aí e vão para cima para que vocês comecem a entender, para que a gente comece a live entrando num processo de amadurecimento do seu raciocínio clínico. Se está sendo claro para você, já vai apertando no coraçãozinho, a galera do YouTube, do Facebook também, vai apertando no joinha, tá? Porque é preciso dar essa base para você construir o raciocínio clínico, porque você, de base, não tem o conhecimento. Eu mesmo não tive aula na faculdade, tive 2 aulas básicas de anatomia. Quem teve também muito pouca aula, ou seja, pouquíssimas aulas na faculdade sobre ATM. Coloca aí, poucas e não tive clareza. Comenta aí que eu quero saber de vocês, tá? Comenta aí, até para eu nivelar o conteúdo de hoje, tá? Porque eu mesmo, se eu não fosse atrás e tivesse um motivo sublime, que depois vocês vão poder entender melhor, que foi cuidar da minha filha, e por isso eu me tornei expert na ATM, eu tive que estudar para cuidar da minha filha. Olha aí, a Sandra não teve. Quem mais não teve? Vários de vocês. E eu sei exatamente o que vocês passam, pensando que a tensão muscular é a causa de tudo, porque a faculdade coloca na gente, massageia, mobiliza a mandíbula, que relaxa. Não. Entenda uma coisa, você precisa superar esse obstáculo, esse bloqueio, esse engrama. E presta atenção aqui para que você, assim que você encerrar essa live, já dentro da live você já sinta, putz, eu preciso entender isso para cuidar dos meus pacientes. Eu preciso entender isso para eliminar a dor do meu paciente e ser reconhecido e poder atuar nessa área que está crescendo, que tem oportunidade. Mas você só vai poder agarrar a oportunidade se você conseguir ter esse entendimento. Um dos grandes obstáculos é essa relação dos músculos com o surgimento da dor na ATM. Por quê? Porque nós
temos uma relação muito grande associada com o movimento. Ah, doutor, se eu abro a boca, dói. Se eu fecho a boca, dói. Se eu mastigo, dói. Isso dá uma informação qual para você? Que o problema é mecânico, que o problema é muscular. Concorda? Coloca aí, vamos construindo esse raciocínio clínico, que é o principal. Você aprender a construir esse raciocínio clínico. Concorda? Nessa perspectiva, você é conduzido a pensar que você vai melhorar o paciente recuperando essa função motora. E aí, para quem é dentista, vai lá, coloca uma placa, alinha, puxa com o aparelho ortodôntico, tenta alinhar de qualquer forma a extremidade, a arcada superior, a arcada inferior, a extremidade. E quando você começa a perceber com maturidade que isso é só a ponta do iceberg diante de tudo que o paciente está apresentando, você começa a entender o porquê. Aquela tensão muscular é simplesmente uma defesa. E a nossa falta de conhecimento faz com que a gente continue errando e cronificando o caso do paciente, frustrando o paciente dentro do processo terapêutico. Que o paciente vai com a esperança de ficar bem, você melhora, relaxa, depois de 1 hora, quando ele chega em casa, a dor volta. Quando não volta, pior. Por quê? Porque o seu foco está na consequência, nessa ponta do iceberg. Quantas pessoas vão, colocam um aparelho ortodôntico e cursam com muitas dores e sofrimentos para corrigir um problema? Quantas pessoas vão, coloca a placa meio relaxante, passa um tempo bem, daqui a pouco piora tudo de novo e a placa já não resolve? Porque existe um raciocínio neurofisiológico por trás da expressão mecânica. E os músculos vão afetar a ATM exatamente refletindo essa disfunção. E aí, essas alterações supostamente musculares, ou seja, expressadas pelos músculos, têm uma razão neurofisiológica por trás. E se você quer melhorar os seus resultados, ter mais resultados ao mesmo tempo, ter resultado duradouro com o seu paciente, você precisa entender isso. Que o músculo, ele é um executor. O músculo, ele é um efetor. Ele só faz o que o corpo manda. Pega essa que poucas pessoas trazem tão claro quanto isso. O músculo, ele é um efetor. Ele executa uma função. E quando você entende que ele executa a função, você vai entender que a atenção nele vai ser nada mais, nada menos do que uma representação de uma disfunção pregressa, seja ascendente, cervical, sistema ióido ou descendente craniano de cima para baixo. E você precisa superar esse obstáculo que a faculdade traz para a gente, que é tratar a dor do paciente em termos de sintoma, no foco no sintoma. Você precisa entender que dentro do processo terapêutico de condução do paciente, existe uma hierarquia. E do processo de hierarquia, é como se você já conhece a sistematização de uma empresa. Vamos supor uma empresa, tá? Uma empresa, você tem a fase de produção de um produto, você tem a embalagem, você tem a logística e você tem a entrega. Se o cara da entrega não fizer um trabalho bem feito, mancha toda a função e
toda a sistematização da empresa. Isso é o músculo. Quando o músculo não está fazendo um problema, executando bem, ele representa essa empresa como um todo, que não teve uma organização correta para isso. E ele está só fazendo o trabalho, sendo um efetor, sendo um pau-mandado das necessidades. E dentro do sistema estomatognático, onde os músculos funcionam em interação, quanto menos você focar em trabalhar o músculo e entender, e buscar entender a necessidade desse músculo, mais rápido o paciente vai sair sem dor. Tá claro, gente, isso? Tá claro ou explica mais? Para quem tá claro, coloca aí, tá claro. Para quem quer que eu explique mais, coloca aí, explica mais. Escreve aí, tá, galera do YouTube, do Facebook, explica mais. Explica detalhadamente. Por quê? Porque eu já tive muitos alunos, quando chegaram para mim, com aquela, professor, será que é possível mesmo eliminar a dor do paciente de ATM já no primeiro atendimento? E aí eu respondo, não comigo, porque tudo que eu falava poderia jogar contra mim. Eu pegava vídeos e depoimentos dos meus alunos. Hoje mesmo eu coloquei um depoimento do Cassiano aí, que vocês podem olhar no feed. Fisioterapeuta brasileiro que mora em Portugal. E o que é que você precisa fazer? Tem uma galera pedindo para explicar mais. O que é que você precisa fazer para superar esse obstáculo? Aí tem 2 pontos, tá? Que é um obstáculo de crença, de repetição, que a faculdade, o ensino ortodoxo tradicional nos coloca, de que existe uma dor no músculo, esse músculo tem que ser trabalhado. Existe uma dor articular, essa dor é apenas da articulação. Pode ser uma artrose, pode ser uma ite da vida, né? Uma tendinite da vida, pode ser o problema do disco articular. Então, quando você sair do tradicional, sair dessa bolha, der um passo atrás e olhar o mundo de fora, você vai começar a perceber que, por exemplo, a ATM, para funcionar, o principal músculo da ATM, que muitos de vocês talvez já tenham esquecido e nunca ouviu falar, um dos principais assim, top 3, é o pteregoideu lateral. Quem aí lembrava, coloca aí. Quem aí não lembrava, coloca aí. Nem lembrava. Porque o pteregoideu lateral, ele é o principal músculo da abertura da boca. É o principal músculo relacionado com o disco na hora de abrir e fechar a boca. E qual é o maior detalhe para que você tenha um maior resultado? É que o músculo ele pode ter um problema de origem seção, um problema neurofisiológico. Se eu tenho um problema de origem seção, esse músculo pode alterar o tônus dele. E está pré-tensionado. Está em tensão específica. E se eu tenho esse músculo como pteregoideu lateral tensionando o meu disco e a cápsula articular, eu tenho esse disco desalinhando, esse disco deslizando mais para frente. E no movimento de abrir, esse disco move em assincronia. Esse disco move em disfunção em relação a essa estrutura. E aí, por conta de uma alteração de posicionamento mecânico, o músculo tira o posicionamento do disco e começam os estalidos. E esses estalidos provocados pela
alteração muscular, mas que é apenas um efetor, ele está representando um problema denominado de alteração de origem e seção, que, diante do caso pterigoideu lateral, está associado muitas vezes às assimetrias cranianas. Caraca, Randy, vai devagar, tu já está entrando em outra coisa que é muito complexa. Mas que eu preciso falar quando a gente vai explicar sobre a função muscular da ATM. Porque os movimentos básicos da ATM é abertura e fechamento. Temporal, masseter, pterigoideu medial e pterigoideu lateral. Nessa perspectiva, eu tenho que falar do esfenoide lá dentro. Eu tenho que falar da relação interna do crânio. E se eu falo do esfenoide, tem que ter a base do crânio e as assincronias. Então, veja que aos poucos, quando eu vou falando, você já vai dizendo, caramba, quanta coisa existe de forma clara e óbvia e que a gente não aprende. Logicamente, e que a gente não consegue gerar resultado no paciente. E aí não é nada contra você. Não é nada contra o Adriano, não é nada contra a Camila, contra a Amanda, tá? Contra a Marilândia. Não é nada contra vocês. É o sistema, o ensino tradicional que não traz a você uma complexidade, um entendimento para que você entenda que o músculo ele está executando uma ação que lhe foi imposta. E para você superar esse desafio, eliminar a dor do seu paciente de ATM já no primeiro atendimento, lotar a sua agenda, você precisa ter esse conhecimento. Porque é isso que vai fazer com que você pare de tratar o músculo e vá buscar a integração, entender por que esse masseter está hipertônico, entender por que esse pterigoideu lateral está hipertônico e a partir daí você criar um ambiente favorável e trabalhar a musculatura. Ah, Randy, você é contra trabalhar a musculatura? Não, não estou dizendo isso e presta atenção a partir de agora. Eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que o músculo ele tem uma prioridade e essa prioridade é executar a necessidade do corpo. E essa necessidade do corpo vai em realizar as funções primárias. E ele vai utilizar de todas as formas esse músculo para realizar a função. Porém, chega uma hora que o músculo começa a se sobrecarregar, a tensionar demais, a gerar trigger point, a gerar dor, a sofrer por fadiga. Mas você, como profissional e o paciente, só observa o sintoma. Ah, tá doendo, tá doendo. Como foi isso? Não, começou lento, doutor. 90% dos casos é assim. Começou lento, era só um estalido, era só um peso, agora tá insuportável. Quem aí já viu um caso assim de paciente? Fala aí para mim. Eu, coloca aí, eu. Eu quero que você entenda isso para você ajudar mais os seus pacientes, conseguir construir o seu raciocínio clínico. Conseguir com pouco conhecimento, mas conhecimento que gera resultado e não lhe confunda, você consiga executar. Por quê? Não é sobre você ter a melhor técnica de liberar o músculo. É sobre você entender por que o músculo está hipertônico ou hipotônico. E quanto mais você foge do tradicional, do senso comum e vem e vê e tenta enxergar essa metodologia que eu trago, mais você faz, caraca, faz sentido. Por isso que meu paciente não estava evoluindo. Faz sentido. O músculo ele tem uma necessidade. Gente, quem aí já viu um paralisado medular? Um paraplégico? Quem aí já viu um paralisado medular? O paralisado medular, um paraplégico,
O que é que existe nele? Existe uma descontinuidade da inervação que gera o comando muscular. E a partir daí ele não consegue se sustentar. Os músculos começam a perder força. E aquele cara que é paralisado, ele não executa nenhuma função. Ou seja, o músculo ele é dependente da ordem central. E por que no sistema estomatognático é diferente? Caraca! Caraca! Tá queimando aí os neurônios de vocês? Tá queimando? É para gerar uma reflexão no processo. Você que é dentista, você que é fono, você que é fisioterapeuta, é para gerar uma reflexão. E agora imagina, tá? E agora imagina você com esse tônus alterado durante anos, que é a maioria dos pacientes que chega para a gente. Esse tônus alterado durante anos vai fazer com que um lado da boca abra mais do que o outro. O sistema mastigatório tem uma prioridade mais de um lado do que para o outro. E a partir daí começam os contatos primários, as degenerações, as preferências mastigatórias. Porque quando você tem uma preferência mastigatória, você, massifica aqui e aqui balanceia. Você gera o pivô de um lado e aqui balanceia, ou seja, hipermobilidade de um lado e outro compressão. E às vezes o paciente tem dor do outro lado, onde o músculo não está tenso, porque aqui está hipermóvel, esgaçando. Quem aí já viu um elástico depois de usado por muito tempo? Ele começa a perder elasticidade. É isso que acontece com o disco. O disco, os ligamentos começam a ficar esgaçados. E aí começa a perder a função daquela articulação. E quando isso acontece, processos inflamatórios. Processos inflamatórios extremamente importantes e recidivantes, limitantes, que limita a mastigação, que limita sono, que limita tudo dentro do paciente. E quanto mais acesso ao raciocínio clínico você tem, mais resultado você tem em menos tempo. Quanto mais entendimento sobre o que está causando a dor e não sobre o que está doendo, mais rápido você elimina a dor do seu paciente. Veja a diferença. Quem pegou a diferença aí? Quem pegou a diferença, fala eu. Quem pegou esse código aí? Quem sacou isso? Troque o que está doendo para o que está fazendo doer. O que está doendo para o que está fazendo doer. Esse é o raciocínio que eu costumo brincar de elite da ATM, desses profissionais de elite da ATM que eu conduzo. Que não pensa igual uma manada, igual um bloco de pessoas que são conduzidos simplesmente vamos, todo mundo está fazendo assim, então não. Não é para fazer isso. Você precisa ter senso crítico e você precisa ter isso com conhecimento que gera resultado, que dá clareza. Que dá clareza. E a partir desse entendimento, você começa a quebrar barreiras, né? Você começa a entender que, realmente é possível eu diminuir a dor do meu paciente. Eu vou falar rápido aqui, presta muita atenção agora, que eu vou fazer uma dinâmica para vocês verem como isso é importante, tá? E vocês vão ver como isso, caraca, como faz diferença. Aperta no teu masseter aqui. Aperta no masseter. De um lado, do outro. Quem sente dor ao apertar no masseter?
Quem sente dor ao apertar numa seta? Palpa, sente isso. Quem sente dor ao apertar nesse macete? Coloca aí, eu. Coloca assim, eu, à direita, e na escala visual analógica de 0 a 10, de 0 a 10, assim, ó. 0 a 10, coloca a numeração da intensidade dessa tensão para você. Não é porque você é profissional que você não tenha. Eu tenho esse lado aqui, ó, meu, é mais tenso do que o outro. E isso aqui gera uma sensibilidade grande. Tá? E isso gera, ó, Rosália diz 10. Sandra diz eu aí, ó, Rosália diz 10. Caraca! Quem aí sente uma intensidade grande também? Eu vou mostrar e eu quero que vocês sintam na pele isso. Presta atenção que depois que eu fizer isso, você vai dizer, caramba, eu quero aprender isso. Eu quero entender isso. Eu quero ter clareza para também cuidar dos meus pacientes. Olha, odonto Karen, 7 à esquerda. Yolanda, 6 à direita. Que demais. Que demais. Presta muita atenção agora. Segue isso que eu estou dizendo, tá? Segue isso. Nessa região da orelha, nós temos o temporal. Logo acima, você vai deslizando, você tem aqui, ó, você tem aqui a articulação entre o temporal e o parietal. O que é que eu quero? Que você coloque a mão aqui, ó. E você, tá? Faça assim, ó. Comprima e puxa. Comprima e puxa para cima. Comprima e puxa, como se fosse só isso aqui é uma adaptação de uma das técnicas que eu utilizo, tá? Comprime e puxa assim, ó. Faz assim, comprimindo essa sutura 10 vezes, assim, ó. Comprime e puxa. Comprime e puxa. Comprime, puxa. Comprime, puxa. Como fosse uma relação circular. Depois que você fizer 10 vezes, você pega o lado, tá? O lado que está mais lhe incomodando e você palpa. E me diz qual é essa. Faz 10 vezes essa pressão nessa sutura, tá? Nessa sutura. Porque existem técnicas específicas que eu ensino, que a gente traz, que é exatamente para você entender como abordar isso. Mas eu quero que você tenha clareza, não é a aprender detalhes de técnica, não é o momento aqui. Aqui é o momento para que você entenda o quanto você deve pular de nível. O quanto você precisa esquecer o tratamento tradicional e evoluir no seu raciocínio clínico. Faça essa abordagem e você vê, a dor reduz. A dor do masseter, ela reduz. O que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer com isso é que, muitas vezes, quando você trabalha de forma simples, foi um exemplo básico aqui para vocês. De forma simples, as relações neurofisiológicas do trigêmeo, você gera uma inibição e uma diminuição das tensões no músculo inervado por ele. Caraca! Ficou claro para vocês, gente? Ficou claro isso? Para quem tem principalmente dificuldade assim, ó, de abrir e fechar a boca, ó. Abrir e fechar a boca. Faz esse trabalho. De novo, 10 vezes abre. Massageia só a região da sutura aqui, só a região da sutura. E você vai ver que vai diminuindo a dificuldade de você abrir e fechar a boca. Então, os músculos, eles afetam muito mais o nosso sistema estomatognático
Quando existem as alterações pregressas associadas com desequilíbrios do sistema neurofisiológico. Quando existe as suas raízes nervosas não funcionando bem, quando existe uma discrepância de origem e inserção, e aí é que você deve começar a partir em busca de um conhecimento mais elitizado, porque ninguém vai lhe ensinar isso. E talvez você já esteja até cansado de receber paciente assim e não conseguir evoluir, não saber nem por onde começar. Eu sei. Olha, Rosália, já está diminuindo para 4 à direita, ou seja, melhorou mais de 50%. Por quê? Gente, é sobre você entender o que está causando a dor e não sobre o que dói. Caraca! Coloca um foguinho aí, gente. Coloca um foguinho queimando aí os neurônios de vocês. Coloca um foguinho aí, ó. Comenta aí. Coloca um foguinho, galera do YouTube, Facebook. Tá claro, gente, para vocês? Quem fez aí do YouTube, do Facebook, coloca aí a melhora que vocês tiveram. É isso. Ah, Randy, mas isso pode ter a relação muscular? Outros motivos? Pode. Mas eu quero que você comece aquecendo os seus neurônios a partir dessa live, desse conteúdo, para chegar voando e aproveitar ao máximo a nossa jornada que vai acontecer de 18 a 22 de outubro, 100% online, 100% gratuito. Se você ainda não se inscreveu, vai no link de descrição da minha bio, vai lá no link de descrição do Instagram. Galera do YouTube e Facebook, tem o link de inscrição abaixo do vídeo e você vai começar a entender como de fato é possível, justamente construindo esse raciocínio clínico, tá? Construindo esse raciocínio clínico. Quem está aprendendo aí bastante, aperta aí no coração, gente, e vamos seguindo aqui no entendimento. Vamos seguindo nisso. A primeira vez que eu tive essa sacada foi em 2 momentos, que eles, na verdade, eles se somaram. Primeiro, eu tinha acabado de ter uma aula, tá? Isso faz muito tempo, faz uns 7 anos. Eu tinha acabado de ter uma aula falando em neurofisiologia, comparando a função muscular, e que o professor falava veementemente sobre a função do músculo, do nervo, da relação, que se não tivesse isso, não tem nutrição articular, não tem vascularização, não tem contração, actina, miosina, os músculos não funcionam. E quando os músculos não funcionam por conta do nervo, qual seria o motivo, por exemplo, de você passar uma liberação miofacial para o trapézio sem entender quais são as disfunções associadas com ele? Veja se vocês começam a flutuar. É preciso questionar, gente. Você só consegue subir de nível quando você começa a questionar o que nos colocam de boca dentro, de garganta dentro. Quando você começa a questionar e entender exatamente todo o passo a passo, você começa, não faz sentido. E aí as coisas se repetem para um masseter. Vem uma galera e coloca botox. Nada contra, tá, gente? Pode até ser colocado. Mas tem o momento certo. Você não pode colocar enquanto... Lembra da pergunta? O que está causando a dor se mantiver ativo? E não o que está doendo. O que está doendo pode ser liberado facilmente. Facilmente. E o que eu estou falando é disso, tá? Esse é um conteúdo específico para profissionais. Vejam só,
Galera do Instagram, a galera do YouTube não está conseguindo ver. Mas esse é um conteúdo específico para profissionais que eu estou querendo dar clareza para que você consiga aprender a eliminar a dor do seu paciente já no primeiro atendimento e lotar a sua agenda. Mas, de vez em quando, o sofrimento é tão grande, a demanda é tão alta por profissionais que aparecem pacientes como a Rosália chegou aí. E esses pacientes aparecem carentes de profissionais. Veja o que ela fala. Frequentei dentistas, mucobaxilo, fisioterapeuta e nunca tive uma melhora significativa como essa. Lógico, porque estão tratando o músculo como se ele fosse causa e ele é consequência. Estão tratando o sistema musculoesquelético como se ele fosse causa de alguma coisa, mas ele é consequência. Gente, pelo amor de Deus, tá na hora da gente acordar, de fazer valer o dom que Deus colocou na vida da gente como profissional e a gente se dedicar mais a outras vidas, se dedicar mais à vida das pessoas que estão atrás da gente, em fazer com que vidas literalmente que vão procurar a gente, elas valham a pena, elas importam, tem pessoas sofrendo. Lembre que aquele paciente que chega para você, ele é o amor de alguém. Tem alguém que sofre com ele. E você só vai entender isso quando você entender qual é o seu propósito de vida profissional. Sabe por que eu estou aqui? Porque eu assumi um propósito. Eu assumi um propósito a partir de um problema da minha filha, onde eu procurei diversos profissionais e não tive sucesso. E eu, com o conhecimento que eu tinha, eu falei, eu vou conseguir solucionar e conseguir. E quando eu consegui, eu parti para outra etapa. Comecei a aplicar com os meus pacientes. E quando apliquei com pacientes, eu comecei a ver que dava certo para eles também a metodologia, a forma de raciocinar, o raciocínio clínico que eu estava colocando. E a partir daí, antes eu tinha um grupo de mentoria para profissionais do mundo todo, tá? Mais do Brasil, logicamente. Eu falava sobre coluna, falava sobre tudo. E uma das minhas alunas, ela me pediu uma orientação sobre a ATM. E eu não falava sobre a ATM lá ainda. E eu dei duas dicas muito simples, como essas aqui da massagem, assim, da liberação da sutura. E ela chegou no outro dia, mandou uma mensagem no grupo lá da nossa mentoria, que a gente acompanha de perto, né? A gente tem muito cuidado com o conteúdo que a gente ensina. A gente é um conteúdo online, mas a gente está muito perto, aquela coisa. Não sei se vocês já tiveram pessoas que, mesmo distantes, estão perto, segurando na sua mão. É isso. Enquanto pessoas que estão perto estão distantes. E ela disse, professor, muito obrigado. Nenhuma paciente nunca me elogiou tanto como essa paciente. E olha que eu não fiz grande coisa. Eu fiz, caraca. Aí minha chave mudou. Minha chave mudou porque eu vi que existiam vidas precisando de nós. E aí, quem me acompanha há um pouquinho tempo, tem o Arthur aí, tava aí o Lucas. Você começa a ver que quando você traz o raciocínio clínico diferenciado, integrando neurofisiologia, integrando a interdependência das regiões e trazendo o sistema estomatognático como um processo que sofre por consequências, por desequilíbrios, você precisa sempre dar um passo atrás e entender, opa, esse sistema estomatognático está sofrendo por quê? Primeiro, quais são os nervos que estão relacionados com ele? Facial, trigêmeo, hipoglosso. Opa, só aqui 3 importantíssimos nervos de estruturas importantíssimas.
Como eu preciso olhar esses nervos? Por onde ele passa? Facial pega o temporal. Opa, a articulação temporomandibular. Se eu tiver uma disfunção de temporal, posso afetar o meu facial, que vai afetar a inervação de músculos como estiloióide, digástrico posterior. E aí você desequilibra a função do ióide e a função da mandíbula, de abertura e fechamento da boca. Caraca! Mas para isso é preciso você ter a decisão, decidir parar de tratar sintoma, de seguir o ensino tradicional e partir para o ensino de século XXI. E partir para o ensino de uma metodologia que pensa num paciente como vida, como ser humano. Vidas importam, inclusive porque elas têm neurofisiologias que justificam as crises. Entende? As dores. As tensões musculares. E que esses músculos são reflexo dessas disfunções, que são executores, que são efetores. Eles não mandam em nada. Enquanto você continuar no foco do ensino tradicional, você vai continuar trocando o foco do seu tratamento. Enquanto você estiver direcionando a abordagem do seu paciente para o sintoma, a tendência é que ele fique cada vez mais crônico, porque o sintoma da disfunção temporomandibular, ele é um sintoma complexo, multifatorial, e é entendendo a integração, a neurofisiologia, a relação dos músculos de um lado com o outro, ascendente e descendente, que você vai entender por que um osso ímpar como a mandíbula vai sofrer por alterações de dois ossos pares. E aí esses ossos em leves assincronias já são capazes de fazer com que o côndilo vá mais para frente, o outro vá mais para trás. Já gera hiper ou hipotonia, uma relação de desvantagem mecânica para esses músculos. E aí, o que acontece? Estalidos, sobrecargas, compressões, que de médio a longo prazo se torna sintoma. E aí é uma decisão. Ou você está no time de quem quer estudar para se resolver, para ser um expert, para acolher essa demanda de pacientes que estão sofrendo, ou você vai estar do lado dos profissionais que vão indicar para todo mundo. E aí, não sei qual é a sua missão profissional. Eu estou do lado de cuidar das pessoas. Não sei o que isso também vai refletir no seu bolso. E a partir daí você precisa entender e construir a sua missão, porque existe um paciente capaz de lotar sua agenda com disfunção de ATM. Paciente sofrendo e querendo entendimento, tanto que aparecem nas lives e com dicas simples refere melhora de mais de 50% aqui, que eu não estou falando nem diretamente para a pessoa. Então veja, caraca, é possível, desde que você tenha um método, um raciocínio clínico avançado para fazer isso acontecer. Tá claro, gente? Tá claro? Tá claro aí, aperta no coraçãozinho, ó, mete o dedo aí no coraçãozinho. Mete aí no coraçãozinho, se tá claro para vocês. Todo dia até a nossa jornada 18 a 22, teremos no mínimo 2 lives aqui, de segunda a sexta. 12h30, horário do almoço, e 20h30. Todos os dias. Fica atento nos stories, fica atento no feed, que eu vou colocando a divulgação dos temas para que você não perca. E no final, a última live é a live mais votada, o repeteco. Ah, vamos repetir. Qual é a live que vai repetir, Randy? É essa, tá? É essa. E aí eu já digo para você,
Se você acompanhou essa live pela primeira vez, se prepare que está só no começo, tá? Que está só no começo. E que a jornada vem com tudo, vem forte. E amanhã eu vou falar sobre placas mio-relaxantes. Quando usar no consultório? Será que é necessário usar as placas mio-relaxantes no paciente? Ou melhor, qual o melhor momento para utilizar as placas mio-relaxantes com os seus pacientes? Isso eu vou falar com prioridade, porque dentro desses meus 400 alunos eu tenho ortopedista funcional dos maxilares, eu tenho um médico dentista de Portugal, eu tenho um cirurgião bucomaxilo, eu tenho um fisioterapeuta dentro do grupo que faz tratamento de pós-cirúrgico bucomaxilo. Então, eu sei exatamente isso. E eu quero que você pare de errar. E você só vai parar de errar com conhecimento que gere resultado. Tá claro, gente? Quem tá fechado comigo amanhã, coloca aí. Amanhã, hashtag fechado com Randy. Hashtag fechado com Randy. Quem tá fechado comigo amanhã. Amanhã, 12h30, a gente tem uma live. Amanhã a gente vai ter uma live convidado com uma dentista, tá? Uma dentista Mônica, tá? Então é muito legal que você participe. Uma live com um convidado, com a dentista, a Mônica, tá? E essa vai ser só no Instagram. Atenção, galera do YouTube, Facebook. Amanhã, 12h30, vai ser só no Instagram com a dentista Mônica, tá? Então, a gente vai falar muito dessa relação profissional. Então, quem tá fechado comigo, hashtag fechado com Randy. Amanhã, a gente tem essa live com a Mônica, tá? 12h30 e 20h30 a gente vai falar sobre placas mio-relaxantes. Já coloca aí no teu celular, tá? No teu alarme, 12h30 amanhã e 20h30, tá? Também, tá? Gente, Deus abençoe a todos. Convida teus amigos, marca nos posts teus amigos e vamos nessa, eliminar a dor do paciente até já no primeiro atendimento e lotar a agenda. Valeu, Deus abençoe, bom descanso para vocês.